Pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, né, que está no mata-mata. Vamos falar também do Campeonato Europeu. A bola já rolou hoje no velho continente. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Inglês, Campeonato Alemão. A gente vai relatar, vamos falar também do acesso, mais um time que conseguiu acesso à elite do futebol cearense. A gente vai relatar, tá certo? Então a gente agradece as pessoas que curtem a nossa programação. Só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do USB de futebol. Tá certo? É aqui ao vivo no Facebook e também no YouTube. Então a gente está chegando a partir de agora e começando com boa noite inicial do Juan e o seu destaque. Boa noite. Meu destaque é a perca da invencibilidade do Ceará, que vinha só com vitórias na Sul-Americana. E no primeiro jogo, no Morumbi, acabou perdendo de 1-0 para o São Paulo. Realmente aconteceu isso, né? O Ceará que vinha só com vitórias e acabou desperdiçando o 100% na competição. Tá certo? O meu destaque vai para a Copa Libertadores da América. A gente vai falar muito de Libertadores, de Sul-Americana. E o maior destaque é para a grande vitória do Flamengo, né? Grande exibição do Flamengo dentro lá do campo do Corinthians, dentro do Itaquerão. O Flamengo se impôs e conseguiu uma grande vantagem, né? Mesmo o Corinthians não estando num bom momento, não sendo aquele time do Corinthians, time que chega lá, bate em todo mundo, mas o Corinthians vinha com uma invencibilidade muito grande dentro de casa e o Flamengo chegou lá, não tomou conhecimento. Então meu destaque vai para a grande vitória do Flamengo. Tá certo? Então vamos iniciar falando justamente de Copa Libertadores da América, né? Vamos iniciar nosso programa falando de Copa Libertadores da América, que teve os 4 jogos e o Juan vai falar o que aconteceu nos jogos de ida, só lembrando que a partir de terça-feira já tem os jogos de volta. Corinthians 0, Flamengo 2, Vélez 3, Tajeres 2, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2 e Atlético Paranaense 0, Estudiantes 0. Tá certo, então esses foram os resultados dos jogos de ida. Os jogos de ida e os jogos de volta, eles já acontecem, a gente vê, Juan, que todos os resultados foram resultados apertados, né? O Palmeiras aí vai decidir em casa, vantagem para o Palmeiras. Esse jogo dos times da Argentina, 3-2, o Vélez ganhou, mas vai decidir fora. E tem também o Atlético Paranaense, né, que perdeu, jogou em casa, não conseguiu ganhar, vai decidir fora, realmente é muito difícil. E a vantagem para o Flamengo, né, que ganhou 2-0 e agora decide dentro do Maracanã, com certeza o Maracanã lotado, grande festa. E esse jogo do Flamengo já acontece o jogo da volta na terça-feira. Terça-feira, 9h50, Flamengo recebe o Corinthians. Já na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. O Talheres de Córdoba recebe o Vélez Sarsfield e o Estudiantes de La Plata recebe o Atlético Paranaense, esse jogo na quinta-feira, tá certo? Diga, Juan. Flamengo só não pode fazer como fez com o certo América do México. Não, esquece isso, né? Ali eram outros tempos, com certeza vai ser uma grande festa e mais um grande jogo do Flamengo, tá certo? Então, Libertadores da América, pessoal, grandes jogos estão acontecendo, essas quartas de final, jogos equilibradíssimos, bons times. Eu particularmente tive a oportunidade de assistir os 4 jogos e foi sem dúvida nenhuma um grandes jogos. E agora, pessoal, mudando a chave, vamos falar de Copa Sul-Americana, né? Sul-Americana também, onde os times brasileiros estão muito bem. E o Juan vai relatar os resultados, falar os resultados. Só antes, Juan, mandar um abraço para as pessoas que curtem a nossa programação e já estão na audiência. O Isaías em Fortaleza, um abraço para o Isaías. A Leila aqui no Barro Preto. A Lidiane, um abraço para a Lidiane, para o Gerardo. E a comadre Conceição, mandar um abraço para a comadre Conceição, que é torcedora do Palmeiras. Também para o Gabriel, mandar um abraço também para o Aistim, o Leandro e o Padinizo, turma boa que curte a nossa programação. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana. Nacional 0, Atlético Goianiense 1, Táchira 0, Del Valle 1, São Paulo 1, Ceará 0, Melgar 0
Internacional 0. A gente viu a Sul-Americana, que jogos muito equilibrados também, só 3 gols saíram nesses 4 jogos, né? E assim, ou seja, todos os resultados são possíveis, aliás, passíveis de reverter. Até o Atlético Goianiense, que conseguiu uma bela vitória fora contra o Nacional, né, com a estreia do Soares, e vai jogar em casa, mas eu não cravo a vitória, a classificação do Atlético, né? Eu acho que quem tá bem na fita aqui foi o Del Valle, que ganhou fora de casa o Deportivo Táchira, e como ele é muito forte em casa, acredito que ele não perca essa classificação. O jogo do Ceará com o São Paulo foi um jogo muito equilibrado, né? O primeiro tempo muito fraco, rapaz. Fraco o primeiro tempo, no segundo tempo foi um bom jogo. O São Paulo teve as melhores oportunidades, mas o Ceará também andou colocando bola na trave, teve as suas chances ali. Com certeza vai ser um grande jogo na Arena Castelão, lotada. E vamos torcer aí que o Ceará possa reverter esse resultado. A gente sabe que não é fácil, né? O São Paulo é um grande time, um grande treinador, que é o Rogério Ceni, mas o Ceará é muito forte. O Ceará emplacar um jogo bom, como ele fez com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, acredito que o Ceará tem chance, tá certo? E o Internacional decide com o Melgar, foi 0-0 o primeiro jogo, e a gente vai ver aí o que acontece no jogo de volta. E o jogo era do Melgar, né? Era no campo do Melgar, e o Internacional jogou com um jogador a menos. Foi expulso um jogador do Internacional no início do segundo tempo. Os jogos de volta já acontecem na terça-feira, às 9h15, aliás, nas 19h15, o Atlético Goianiense recebe o time do Nacional. Talvez o Luiz Soares vai ser titular nesse jogo, né? E se não ganhar, está fora. O Del Valle vai receber às 9h30 o Deportivo Táchira, o time da Venezuela. Já na quarta-feira, 7h15 da noite, o Ceará, grande jogo na Arena Castelão, recebe o São Paulo. E no dia 11, já na quinta-feira, também às 7h15, é a vez do Internacional receber o Melgar. Ou seja, tem muitas chances, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, de ter final cearense, né? São Paulo e Ceará, acredito, quem passar aí... Cearense não, Brasil. Aliás, na final grande tem chance de time brasileiro, né? Final brasileira, né? Final brasileiro, final cearense é impossível nesse ano, né? Então, acho que São Paulo e Ceará, quem passar aí, tem grande chance de chegar à final. E do outro lado tem o Internacional, né? Que time de camisa, acredito muito na força do time colorado. Tá certo? Então a gente passou ali Copa Sul-Americana e também a Taça Libertadores da América. Agora vamos falar de Série D, vamos falar de Série D do futebol brasileiro, que começa as oitavas de final. Começa as oitavas de final da Libertadores e o Juan vai relatar todos os jogos, né? Só lembrando que apenas 4 times vão para a Série C do Campeonato Brasileiro e ainda tem 16 times em busca dessa classificação. O Juan vai falar quais são os jogos das oitavas de final. Antes, Juan, mandar um abraço pro meu amigo Albecir Pardo, rapaz. Albecir Pardo, que tem um programa aqui no Facebook e também no YouTube, às quartas-feiras, sempre o programa dele é às 18h35, ele faz sempre o esquenta da rodada, né? Certamente, na próxima quarta-feira, o Albecir vai falar ele vai fazer o esquenta de Ceará e São Paulo. Então, um abraço aí pro meu amigo Albecir Ripardo assistindo a nossa programação. E hora dessa ele está na redinha dele lá, coloca na televisão e está curtindo o programa Bate-Bola. Mandar um abraço também para o meu amigo Edivaldo Carneiro, um abraço para ele também está assistindo a nossa programação. Abraço meu amigo, e agora vamos falar de Série D. Portuguesa do Rio e Nova Venécia, Lagarto e Amazonas, Noroeste, Real Noroeste e Caxias, América de Natal e Motoclube, Paraná e Pouso Alegre, Bahia de Feira e São Bernardo, Santa Cruz e Tocantinópolis e Rio Branco e Asa de Arapiraca. Ok. Vamos mandar um abraço também para o Laerte Santana. O Laerte, que é torcedor do São Paulo, certamente está torcendo que o São Paulo consiga eliminar o Ceará e avançar na Copa Sul-Americana. Também torcedor do São Paulo e do Ceará, o meu irmão Ivani, em Sobral, mandar um abraço também para ele. Tá certo? Então a Série D, oitavas de finais, e a gente vai com certeza
acompanhar essa competição. Agora vamos falar um pouco de Série C, a Série C, Juan, que está no finalzinho, né? Apenas 2 rodadas para a gente conhecer os times que vão para o mata-mata e os times que infelizmente vão cair para a Série D. Então a gente tem rodada completa iniciando amanhã. Vamos ver a situação dos times cearenses, né, que estão em uma situação muito difícil. Talvez 2 deles caia, se não for os 3, e o Juan vai relatar a rodada completa da Série C do futebol brasileiro. Atlético Cearense, Botafogo de São Paulo, ABC São José, Ipiranga e Manaus, Altos e Paysandu, Brasil de Pelotas e Confiança, Floresta e Campinense, Remo e Aparecidense, Mirassol e Vitória, Volta Redonda e Ferroviário, Botafogo da Paraíba e Figueirense. Ok, então esses são os jogos da Série C. A Série C, Juan, que tem na liderança, né, o G8 é o Mirassol. Agora todo mundo com 17 jogos. Todo mundo com 17 jogos, faltando apenas 2, como eu falei antes. E a gente vê aqui na liderança o Mirassol, segundo o Paysandu, terceiro o Figueirense, quarto o ABC, quinto o Botafogo da Paraíba, sexto o Volta Redonda, sétimo o Botafogo de São Paulo e em oitavo o Remo. Falar no Remo, mandar um abraço pro meu compadre Valdemir em Santana. Ele é torcedor do Clube do Remo e está aí confiante que o Remo consiga essa classificação, né? Os 2 times do Pará, o Remo está em oitavo e o Paysandu está ali já classificado, né, na segunda colocação. Lá no Z4, onde ninguém quer ir, tem o Atlético Cearense, abre o Z4, seguido do Ferroviário, é o 18º, o Campinense é o 19º e o Brasil de Pelotas é o 20º. Tem como dar um repar nessa primeira fase da Série C? Tem sim, tem como dar um repar. Tem sim. Então, talvez não é o que a torcida paraense está querendo, né? Eles querem que os 2 subam, principalmente a imprensa do Pará, que os 2 times consigam subir para a Série C. E a gente está vendo aí o Paysandu muito forte. Aliás, suba para a Série B, né, Juan? Ok, Juan, então a gente passou a limpo aí a Série C do futebol brasileiro, a Série C, e agora vamos mandar só um boa noite aqui pro meu amigo José Deoclésio, rapaz, em Fortaleza, torcedor do Vasco, aqui no Barro Preto, meu amigo Emanuel Alex, rapaz, um abraço pro Emanuelzinho, torcedor do Flamengo, Emanuelzinho, que eu estive conversando com ele hoje à tarde, tá muito confiante com essa recuperada que o Flamengo deu, depois que o Dorival chegou lá, a gente viu que melhorou da água pro vinho, muito bem, o Flamengo está muito bem nas competições, né, inclusive está colocando 2 times, né, no Campeonato Brasileiro. O Dorival já anunciou que vai colocar time misto contra o São Paulo. Time misto não, o time reserva, né? O time que jogou contra o Corinthians, só o Santos vai ser titular. Então o Flamengo deve mandar o Santos, né? Só o Santos de titular e o outro time são os reservas. Então o Flamengo está com um bom elenco e hoje anunciou o Oscar, né, rapaz? O Oscar, grande jogador, vai também vestir a camisa do mais querido do Brasil. Tá certo? Então mandar um abraço aí pro meu amigo Emanuel. Um abraço também no Riacho da Montada pro Josias, o Josias que é torcedor do Vozão e torcedor do Corinthians, tá certo, Juan? Então o Juan vai falar agora sobre a Série B. A Série B que já teve, a 12ª rodada já teve alguns jogos, né? E começou essa rodada no domingo, o Vasco empatou 0x0 com a Chapecoense, o Sport 1x1 com o Criciúma, o Bruscão, rapaz, ontem 1x1 com o Sampaio Corrêa e o CRB empatou em 1x1 contra a Ponte Preta. Já aconteceram 4 jogos e o complemento da rodada, a gente tem 3 jogos hoje e amanhã tem o restante. O Juan vai falar quais são os próximos jogos, os jogos que vão fechar a 22ª rodada da Série B. Diga, Juan. Cruzeiro, Operário e Náutico. Esse jogo começou agora, já tá rolando a bola. Vila Nova e Ituano, que também já começou. Guarani e Grêmio, Bahia e CSA, Novo Horizontino e Londrina e Cruzeiro e Tombense. Então, esses são os jogos que vão fechar a 22ª rodada. Diga, Juan. Eu gostaria de destacar aqui o Brusque, que ontem não é o time, é a cidade que ontem teve seus 162 anos. Ontem foi feriado lá em Brusque, né?
A cidade de Brusque estava Não foi muito bem comemorado, o Brusque empatou. O Brusque acabou empatando, né? Até saiu na frente, teve um gol no final, mas acabou esses gols sendo anulados. A Série B, depois de 21 rodadas completas, né? Só alguns jogos que já aconteceram pela 22ª, a gente tem, Juan, a gente tem o Cruzeirão na liderança, 46 pontos, aliás, está faltando 18 pontos, 6 vitórias, o Cruzeiro volta à elite do futebol brasileiro. O Vasco é o segundo com 39, o Bahia é o terceiro com 37 e o Grêmio é o quarto colocado, já 5 pontos na frente do Tombense. Então, eu já falei aqui algumas vezes e repito, eu acho muito difícil que algum time consiga tirar esses 4 times aqui. Acredito que Cruzeiro, Vasco e Bahia, Grêmio, eles vão alternar entre eles, mas acredito que serão os times que ascenderão a Série A do próximo ano. Tá certo? Já no Z4 a gente tem o CSA em 17º, em 18º Guarani, em 19º Náutico e em 20º Vila Nova. Vila Nova não faz mal a ninguém, mano. Não consegue ganhar de absolutamente ninguém. Tá numa situação realmente muito ruim o Vila Nova. Então a gente passou a limpo a Série B do futebol brasileiro. Falar na Série B, mandar um abraço pro meu amigo, compadre Elvis, torcedor do Vasco da Gama, pro Ivanildo também, que torce o Vasco da Gama, toda a galera que torce o Vasco. Mandar um abraço aí às pessoas que curtem a nossa programação. Aqui no Barro Preto, mandar um abraço também pro Fabrício. Fabrício também curte a nossa programação. Na Itapipoca, meu amigo Filó. Um abraço pro Filó. Na Lagoa do Serrote, pro Levi. Um abraço pro Levi. E em Sobral, pro meu amigo Antônio Cláudio, torcedor do São Paulo. Agora, Juan, a gente vai falar de de futebol amador, tá certo? Falar de futebol amador. Futebol amador que tem amanhã a estreia, rapaz, do Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro do Barro Preto vai estrear na Copa, na 15ª Copa Alves Ferreira, no Melado Caracará, troféu Evangelho Rocha. Amanhã, sábado, dia 6, Cruzeiro do Barro Preto e Ceará do Melado. Grande jogo de bola. A direção aí do Cruzeiro pede que todos os jogadores compareçam e a torcida, né, para prestigiar esse grande jogo de bola e que com certeza o Cruzeirão vai conseguir, o Cruzeirão da Massa, Juan, vai conseguir uma bela vitória lá na sua estreia. Só lembrando, Juan, que essa competição tradicional aqui na nossa região, ela é uma organização do meu amigo Marcos Lima, do meu amigo Bibi e do Márcio Gonçalves e tem o apoio do vereador Camilo Motos, tá certo? Então, daí o Cruzeirão do Barro Preto estreando nessa competição. Acho não, tenho certeza, o carro sairá amanhã 1h aqui do Barro Preto, certamente é lotação. A torcida do Cruzeirão vai prestigiar esse jogo. E também, Juan, mandar um abraço, torcedor ardoroso do Cruzeirão, é o Tigerardo, né? O Gerardo Anoff, torcedor do Cruzeiro. Mandar um abraço pro meu amigo Dedé, pro Roniberto, rapaz, Roniberto me falou não, mas o Flamengo assumiu a liderança, acho que o Roniberto vem aqui dar um showzinho aqui mais nós, né, Juan? É difícil ele vir, né? Então um abraço aí pro meu amigo Roniberto, pro Aurian, falar no Roniberto Aurian, na Santa Rita, mandar um abraço pro meu amigo Auriberto, para o Auri, o Jair também, mandar um abraço para esses dois rapazes que representam a arbitragem de Santana aí nos campeonatos no meio do mundo, tá certo, Juan? Juan, deixa eu mandar um abraço também em Santana, rapaz, pro pessoal, pra galera de futebol de Poeira. Um abraço aí para toda a galera do futebol de Poeira, o meu amigo Bena, o Bena que é um incentivador de do futebol amador e também faz transmissões. Um abraço aí para o meu amigo Bena, o Bena que é torcedor do Fortaleza e sempre que pode ele curte a nossa programação. Um abraço, meu amigo Bena, você que tem um projeto social aí muito interessante, muito bonito, e eu torço muito que você consiga os seus objetivos, porque você é com certeza um grande incentivador do futebol amador, e pessoas como você é que a gente está precisando, né? A gente vê que muitas pessoas que podem ajudar o futebol amador não ajudam, e você tira um tempinho e bota a garotada para jogar. Parabéns aí pelo seu projeto social e muito obrigado pela audiência, tá certo? Então, um abraço aí pro meu amigo Bena, que faz transmissões. Agora vai ter nas areias do Rio Acaraú o torneio de pênalti e com certeza vai ter a cobertura aí do pessoal do futebol futebol de Poeira, tá certo, Juan? Mandar um abraço também em Tanques, Juan, pro meu amigo Ricardo,
o Ricardo, que é torcedor do Palmeiras. O Ricardo é pai de 2 alunos meus, do Gustavo e da Suziane. Um abraço aí pro Ricardo. Um abraço também para Ana Caiane, um abraço para você, Caiane. Em Fortaleza, Juan, um abraço pro meu irmão, torcedor do Ceará, o Ademir. Um abraço pro Ademir. E um abração também pro Rômulo, rapaz. O Rômulo, torcedor do Ceará, não perde um jogo do Ceará. Está lá na capital, está animado, rapaz, com a estreia do Cruzeiro do Barra Preta. Certamente, nesse período, o Rômulo aparece aqui para assistir um jogo do Cruzeiro. Mandar um abraço também pro meu amigo Francisco Ferreira, rapaz, o Chiquinho, do seu Chiquinho Domingo. Um abraço para ele. Ele também curte a nossa programação. Tá certo, irmão? Você vai mandar um abraço, sessão de abraço? Vai mandar para alguém? Mandar pro Gerson. Ah, sim, professor Gesso Santana. Um abraço, professor Gesso. Sempre que pode também curte a nossa programação. Tem muita gente, João, que às vezes não curte ao vivo, mas dá uma passadinha lá no YouTube e assiste, curte lá a nossa programação. Um abraço aí pro Gesso e para toda a galera que curte a nossa programação, seja aqui no Facebook ou no YouTube. Se você, porventura, der uma passadinha no YouTube, não se inscreva, aliás, não esqueça de se inscrever no canal, dar essa força aí pra gente, né, Juan? Ceará Fla 79. Agora vamos falar, Juan, de Série A do futebol brasileiro. Série A, meu amigo Bena torce Flamengo, né? Flamengo e Fortaleza. Eita, Bena, será que o Fortaleza consegue? Então vamos falar de Série A, 21ª rodada, começando amanhã. E tem o Cearazinho de Açúcar, né? Cearazinho de Açúcar amanhã. O Ceará que não foi bem, quer dizer, ele foi bem na Sul-Americana, aquilo que ele se propôs a fazer contra o São Paulo, ele até conseguiu. Mas acabou perdendo o jogo, né? Ele até que defendeu bem, teve chance, mas acabou perdendo. E amanhã ele joga pelo Campeonato Brasileiro. Será que está precisando, Juan, fazer pontos? Tá certo? A galera ele que está no Z4 estão reagindo. E o Ceará está ali em 14º. Vamos ver o que é que ele consegue amanhã lá no Engenhão contra o Botafogo. Então o Juan vai passar ali toda a rodada, 21ª rodada da Série A. Botafogo e Ceará, Juventude e América Mineiro, Atlético Goianiense e Bragantino, Avaí, Corinthians, São Paulo e Flamengo, Fluminense, Cuiabá, Palmeiras e Goiás, Fortaleza Internacional, Atlético Mineiro e Paranaense, Coritiba e Santos. E essa é a rodada completa. Esse jogo do Coritiba e o Santos, Juan, esse jogo acontece na segunda-feira, é o fechamento da rodada, né? Então rodada, e só lembrando, a gente já tinha falado, o Flamengo, o Dorival já anunciou que bota time misto amanhã, tá certo? Esse jogo é amanhã à noite. Mandar um abraço também, Juan, outro incentivador do futebol amador é o meu Guaru, tá certo? O meu amigo Guaru promove campeonatos e é narrador. Um abraço aí pro meu amigo Guaru. E o Bena, rapaz, meu amigo Bena tá dizendo aqui que domingo o Leão derruba o Saci no Castelo. Será que consegue, Juan? O Saci, rapaz, às vezes o Saci... Se bem que o Saci no ano passado veio a Fortaleza e conseguiu pegar 5-1, acho que foi 5-1, perdeu para Fortaleza no início do campeonato. Então meu amigo Bena tá confiante aí que o Leão vai derrubar esse Saci do Castelo, né? Vamos ver aí o que é que acontece. Então vou passar a limpo a Série A. São quantos pontos do Flamengo pro Palmeiras? O Palmeiras é o líder, Juan. O Corinthians é o vice-líder. Aliás, o Corinthians está diante de um dilema, né? Perdeu 2-0 na Copa Libertadores da América e joga com o Avaí fora de casa e não sabe se poupa para o jogo contra o Flamengo e corre o risco de perder pontos para um time que nesse momento não está lutando pelas primeiras posições, que é o Avaí, ou se manda força total para lá, né, Juan? Então, o Corinthians está diante desse dilema. Então, o Corinthians é o vice-colocado, segundo colocado. O Fluminense é o terceiro, o Atlético Paranaense é o quarto, o Flamengo é o quinto. O Internacional é o sexto, o Atlético Paranaense é o sétimo, o Red Bull é o oitavo, o Santos é o nono, o São Paulo é o décimo. O São Paulo também não sei ainda se o São Paulo manda força máxima, porque como o jogo é sábado, ele só vem para Fortaleza para jogar quarta-feira. Talvez ele bote boa parte do time para jogar contra o Flamengo amanhã, principalmente sabendo que o Flamengo vai entrar com o time reserva, é a chance de eles conseguirem alguma coisa, tá certo, Juan? Então o São Paulo, só repetindo, é o décimo, Goiás é o 11º, Botafogo é o 12º, o América Mineiro é o 13º colocado, o Cearazinho de Açúcar, 14ª posição, com 24 pontos, o Coxa é o 16º, olhando para a zona de rebaixamento o Avaí, o Cuiabá abre a zona de rebaixamento, o Fortaleza já ganhou 2 posições, né? É o 18º ali com 18 pontos, 3 pontos, Juan, do Avaí, né? Então se ele derrubar o Saci é capaz de ele
não sai da zona de rebaixamento por critérios, né? Mas com certeza dá uma subida. O Atlético Goianiense, que está bem em 2 Copas, né? Talvez vai ganhar dinheiro, muito dinheiro nas 2 Copas, mas na Série A está numa situação muito ruim. E o Juventude é o lanterna da competição. Diga, Juan. Posso fazer um destaque aqui? Faça o destaque. Só para o Flamengo? Então, até porque não há um equilíbrio entre São Paulo e Flamengo. Ou é o São Paulo freguês ou é o Flamengo freguês. E nesse momento o São Paulo está sendo, né? Está sendo, porque a gente sofreu muito com o São Paulo, mas agora sempre o Flamengo está saindo bem. Então, mais uma vez, vamos mandar um abraço aí para o Isaías, que é torcedor do Ceará, em Fortaleza, curtindo a nossa programação. Agora a gente vai falar de Série B do Campeonato Cearense. Teve ontem a última rodada e o Floresta perdeu 3-0 para o Barbalha, grande vitória do Barbalha. O Grêmio Recreativo paga menos 2-2 com o Horizonte. Com isso, Juan, o Barbalha conseguiu acesso, né? O Guarani já era o campeão, o Guarani de Juazeiro, e o Barbalha conseguiu acesso. Mandar um abraço para o Eduardo, que é jogador do Barbalha, e a gente estava torcendo muito. E parabéns, Eduardo, aí pela conquista. Falar no Eduardo, mandar um abraço para o Pedinho, na Lagoa do Serrote, para a Silvânia, para a Ariane e para o Ari. Essa galera boa que estava torcendo pelo acesso do Barbalha e pela conquista do Eduardo, né? Então, parabéns aí, Eduardo, pela conquista. Diga. O Floresta, que é o único que tem divisão entre os 5, aí foi amassado por geral. Pois é, o Floresta está mal, né, na Série C do futebol brasileiro, e acabou não conseguindo o acesso que eles estavam muito querendo subir para a primeira divisão, mas não conseguiram, tá certo? Então, mais uma vez, um abraço aí para o Eduardo, parabéns pela conquista. Certamente foi uma grande festa lá em Barbalha com o acesso do Barbalha, tá certo, Juan? Tá certo. Então, Série A do futebol cearense, próximo ano, Barbalha e Guarani de Juazeiro. Agora, Juan, a gente vai falar do futebol brasileiro sub-20. Futebol brasileiro sub-20 que tem última rodada nesse final de semana, 10 jogos, Juan. Esses jogos são todos no dia 7, às 15 horas, e o Juan vai relatar grandes clássicos. E diga aí, Juan, quais são os jogos para decidir os 4 classificados de cada grupo para irem para o mata-mata. São Paulo e Bahia, Fortaleza e Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro, Palmeiras e América Mineiro, Ceará e Cruzeiro, Chapecoense e Corinthians, Grêmio e Santos, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Vasco e Bragantino, Internacional e Fluminense. Ok, então esses são os jogos, né, Juan? Essa competição que tem, diga, Juan. Me responda uma coisa aí, o que o Ceará precisa para se classificar, além de vencer o Cruzeiro? Juanzinho, o Ceará para se classificar nessa competição só se uma partida valesse mais de 3 pontos. Ele está eliminado, né? A gente vê aqui no grupo A, o líder é o Palmeiras, o Flamengo é o segundo, o América é o terceiro e o São Paulo é o quarto. Só quem pode tirar a vaga, o Flamengo e o Palmeiras estão classificados. Como só tem uma rodada, só quem pode classificar é o América Mineiro e o Cruzeiro. Aliás, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. O Ceará só tem 9 pontos, então está eliminado. Não pode classificar nem o Ceará, nem o Botafogo, nem o Fortaleza e nem o Bahia. No grupo B, o líder é o Atlético Paranaense, segundo o Vasco, terceiro o Corinthians, quarto o Santos. Mas aqui o Internacional é o quinto, pode classificar, o Red Bull também pode classificar, já o Fluminense, o Grêmio, o Atlético Goianiense e a Chapecoense estão eliminados. Aí alguém pode perguntar, bom, o Vasco está na Série B e está na primeira divisão, ele, o Cruzeiro e o Grêmio, aliás, está no Brasileirão Sub-20. Não, é porque aqui são os principais times brasileiros e eles participam pelo ranking da CBF, viu? O Bahia também no grupo A. É, exatamente. Esses times mesmo estão na Série B, como eles são bem ranqueados, então eles são Ou seja, uma competição convidados. independente. É sim, tá certo? Então a gente passou aí essa competição que termina nesse final de semana, a primeira fase, depois vai para o mata-mata, só lembrando que classifica 4 de cada grupo. Vou mandar um abraço ainda na Lagoa do Serrote, para Eunipo, o Evandro, também curte a nossa programação, em Santana, a minha amiga, professora Missilene, também o professor Flávio Lima em Santana, meu amigo Paulo também, professor Paulo em Santana, aqui no Barro Preta, a Raquel e o Julivan, mandar um abraço para o Timanel, rapaz, Timanel, um abraço também para o Luquinhas e para o Eliseu, são torcedores do Mengão e vibraram muito
com a vitória do Flamengo. Mandar um abraço também na Santa Rita pro Léo Gomes. Um abraço também pro Raimundinho e a Evânia, em Barreiras, pro Edgley, toda a galera aí do Fortaleza de Barreiras. Um abraço aí também pro meu amigo Ednatan em Santana. Um abraço Ednatan, que é torcedor do São Paulo. Aqui no Barro Preto, o Robson, na Lagoa do Serrote, meu amigo, rapaz, Antônio Mendes. Um abraço também pro meu amigo. Em Sobral, um abraço pro Fabinho, rapaz. O Fabinho que é torcedor do Santos. Fala que a gente não fala do Santos, né? O Santos agora é do Lisca doido, Juan. Então um abraço aí pro meu amigo João Edas, torcedor do Fortaleza, o Ederaldo, o Gelsinho, o Erlen, para essa galera boa aí que curte a nossa programação. Tá certo, Juan? Juan, agora nós vamos falar sobre... Vou dar um abraço também para meu amigo de Assis, rapaz. De Assis, o de Assis é amigo da gente de muitas datas, foi embora a Fortaleza e eu soube que o de Assis está morando na Miraí. Um abraço para você, de Assis. Obrigado aí pela audiência, meu amigo. De Assis, grande amigo. Tá certo, Juan? Hoje começou, Juan, os campeonatos europeus, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Começou hoje os campeonatos europeus e o campeonato português. A gente teve a vitória do Benfica 4-0 no Arouca, Juan. 4-0 o Benfica. Muitas goleadas nos campeonatos. Os encarnados 4-0 no Arouca. E amanhã a gente tem o Porto contra o Marítimo. E tem clássico já na primeira rodada. O Sport de Braga recebe o Sport de Lisboa. Então um grande clássico, grandes jogos. A série, aliás, que série, né? O campeonato português, que tem grandes times. Série A portuguesa. É, exatamente. Começou também, Juan, o campeonato francês. E a gente teve o Lyon ganhando de 3-1 do Ajaccio. Do Ajaccio, tá certo? Ajaccio, exatamente. 3-1. Amanhã o Strasbourg joga contra o Mônaco. O Clermont joga com o PSG, na estreia do PSG fora de casa. O PSG que foi campeão da Copa lá, Juan. Viu? Foi campeão da Copa, 4-0 em cima do Nantes. A gente tem também, Juan, o Olympique de Marseille, que é o time do Gerson. Fecha a rodada com o Reims. Esse jogo será domingo, 3h45. Vale destacar que o Nantes era o atual campeão da Copa. Exatamente. Juan, começou também a Bundesliga, campeonato que só tem um campeão lá, né? Só o Bayern de Munique. E hoje não foi diferente. E para surpresa de 0 pessoas, o Bayern goleou 6-1 o Eintracht. Eu esperava uma vitória, mas não uma goleada desse tipo. Então 6-1 para o Bayern. Grande jogo do Bayern, né? O Mané estreou lá. Amanhã tem o Mönchengladbach contra o Hoffenheim. Tem o Union Berlim contra o Hertha Berlim. Eita, Juan, começa logo o clássico lá. Né? Começa o clássico. Tem outro jogão, Juan. O Borussia Dortmund joga com o Leverkusen. E o Stuttgart recebe o RB Leipzig. Quem fecha a rodada é o Colônia contra o Schalke 04. Tá certo? Então, só os principais jogos, né, Juan? São os principais jogos que a galera gosta, quer saber como é que está. Frankfurt, que além do Bayern tem o Real Madrid. É sim, tem na Supercopa, né? Já esse jogo aí. Juan, aí um dos campeonatos, os melhores campeonatos do mundo. Se não o melhor. O melhor, né? Aliás, pessoal, a Premier League iniciou hoje com o jogo do Crystal Palace contra o Arsenal, 2-0 para o Arsenal. O primeiro gol da Premier League foi de um brasileiro, né? O Martinelli fez o primeiro gol e o segundo gol foi contra. E o Juan vai relatar todos os jogos. O Juan, que é um grande conhecedor da Premier League. Tudo de Premier League, o Juan sabe, todas as divisões. Quem quiser saber qualquer coisa da Premier League, é só consultar o Juan, que o Juan toma de conta, tá certo, Juan? Então o Juan vai falar todos os jogos para fechar a nossa programação. Tá chegando já ao final. Mandar um abraço pro meu amigo Hernando, rapaz. O Hernando em Mulugum, que é torcedor do Mengão. Um abraço aí para você, Hernando. Mandar um abraço também, rapaz, pro meu amigo Raimundo, rapaz. Abraço para você, Raimundo Araújo, pro Vitor Mota, né? O Vitor é filho do Timoné Peixoto, meu aluno. Um abraço aí pro Vitor. Tá certo, Juan? Então, um abraço pro Raimundo. O Raimundo Araújo é o Raimundinho, rapaz. Raimundinho Macavio, Raimundinho do Seu Mourão. Um abraço para ele. Então, obrigado aí pela audiência, meu amigo. Tá certo? Então, o Juan vai falar todos os jogos aí da Premier League. Fulham e Liverpool, Bournemouth e Aston Villa, Leeds e Wolverhampton, Newcastle e Nottingham, Tottenham e Southampton,
Everton e Chelsea, Leicester e Brentford, Manchester United e Brighton. Ok, Juan, já chegando no final da nossa programação, Juan, só mandar um abraço aqui na Santa Rita Valceli Cordeiro. Mandar também, Juan, pro Reis Pereira em Santana, que é torcedor do Flamengo. Um abraço aí pro Reis Pereira. Um abraço também, Juan, pro Padre Elvis, né, que tá também assistindo a nossa programação. Pro Arão Carlos em Sobral. Pro Jô, rapaz, no Melado, mandar um abraço pro Jô. O Jô. Pra tia Cleuma, pro Tizermal, que é conhecido no meio do futebol como Papel, um abraço para ele, pro Josimar ali na região do Tabuleiro do Gado, gente da melhor qualidade, então um abraço aí para essa galera boa, para as meninas. Mandar um abraço, Juan, também pro Fábio Gomes em Santana, pro Júnior em Tanques, pro Novo, a Rocerena, a Julinha, e no Parque Silvana 2 em Sobral, pro meu amigo Giovanni, rapaz, Giovanni também conhecido como Borracha, um abraço pro Borracha, em Santana, o Salles, um abraço pro Salles. Um abraço também, Juan, para o meu irmão, meu compadre Adílio, em Fortaleza, também curte a nossa programação. Na Terra Nova, um abraço para minha prima, a Eleni, e também para a Cleidiana, que curte a nossa programação. Juan, por hoje tá bom, né, Juan? Tá, por hoje tá bom. A gente quer agradecer todas as pessoas que curtiram, que assistiram a nossa programação. E só lembrando que o nosso programa, ele acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Diga, Juan. Só finalizar um ponto aqui da Premier League. Dos rebaixados da Premier League, que é um assunto que ninguém se aprofunda muito, o Manchester City já caiu na Premier League lá pela década de 90, 2000, e um time peculiar com as cores do City, o Brighton, vai destacar que subiram em 2017, mas seguem caíveis desde 2017. Tá certo, vou mandar um abraço pro meu amigo Alfredo, rapaz, o seu Alfredo, lá no São Francisco. Um abraço, seu Alfredo. Também pra Dona Assunção, o seu Neném e o Osani, aqui no Barro Preto. Essa galera boa que curte na Miraíma, o Murilo. Tá certo, Juan? Então agora a gente vai homenagear a torcida do Palmeiras, com o hino do Palmeiras, o Palmeiras que é o líder do Campeonato Brasileiro. Para a surpresa de 0 pessoas. E o Palmeiras que conseguiu um grande resultado contra o Atlético Mineiro, né? Tava perdendo de 2-0, acabou conseguindo o empate. Tá certo, Juan? Então mandar um abraço para essa galera boa que curte a nossa programação, e só lembrando que a gente retorna, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um programa Bate-Bola. Boa noite e até a próxima. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar